Olá, eu sou Fabiano Cachito e esse é o segundo vídeo do curso Como Criar Valor no Varejo de Lubrificantes. Esse curso foi desenvolvido pelo Sindlub para ajudar você que atua no mercado de lubrificantes, seja na indústria, seja nos distribuidores e atacadistas, ou seja no varejo, a entender como se organiza esse papel do varejo na distribuição de lubrificantes e como criar valor para um consumidor cada vez mais exigente e que quer buscar suas necessidades, suas demandas e seus desejos e que eles sejam atendidos por este canal de distribuição. Bom, no primeiro vídeo dessa série nós falamos de uma forma geral sobre o que é um canal de distribuição e qual o papel de cada um dos membros desse canal. O que a indústria faz, o que os fornecedores fazem, o que os atacadistas e distribuidores fazem e o que o varejo faz na distribuição do mercado de lubrificantes. Eu falei sempre sobre a questão do valor percebido pelo consumidor final. Afinal de contas, o que um consumidor busca ao comprar lubrificante, ao comprar o serviço da troca de óleo e ao comprar também filtros para substituir no seu carro. Então é importante, e até o nome do nosso curso é como criar valor no mercado de lubrificantes, é importante que possamos entender o conceito de cadeia de valor e o que é valor. Então, nós vamos falar hoje um pouco sobre as mudanças no comportamento do consumidor e os impactos que isso traz no varejo de lubrificantes. Nós vamos falar um pouco sobre essas mudanças demográficas que vêm acontecendo na população brasileira e como elas impactam o nosso negócio. Vamos falar de mudanças tecnológicas, né, e como o varejo, o consumo vem mudado tem mudado cada vez mais rapidamente a partir dessas mudanças tecnológicas que vêm sendo implementadas na distribuição. Vamos falar de mudanças comportamentais importantes que vêm acontecendo e sociais também, e como esse novo consumidor se relaciona com o varejo, seja ele o varejo de lubrificante, seja ele o varejo de qualquer outro produto que ele busca consumir. Vamos entender um pouco esse nosso Brasil. Nós estamos passando por algumas mudanças demográficas muito rápidas, muito acentuadas e que mudam completamente o comportamento do nosso consumidor de qualquer produto. Bom, a primeira dessas grandes mudanças que vem acontecendo é um envelhecimento muito rápido da população brasileira. Nós temos, se você comparar em 1950, a expectativa de vida média do brasileiro era de 51 anos. Agora, em 2020, a expectativa média do brasileiro é de 76 anos. Ou seja, nós passamos de uma expectativa de vida de 51 anos para de 76 anos em menos de um século. E isso é muito rápido, muito acelerado. Pensem que quem nasceu em 1950 ainda está vivo, está ativo, trabalhando, né, buscando se posicionar nesse mercado tão competitivo. E o país mudou completamente, envelheceu. Hoje, quase 30 milhões de pessoas são idosos, né, da nossa população. Quase 15% da nossa população é composta por pessoas acima de 65 anos de idade. Isso muda bastante uma série de aspectos sobre o consumo. As pessoas idosas, né, que vivem mais, elas necessitam de mais serviços, elas necessitam de serviços de saúde, elas necessitam de serviços de deslocamento, elas necessitam de serviços de apoio que muitas vezes numa população mais nova você não tem tanta necessidade assim. E esse envelhecimento da população vem acelerando, porque a expectativa de vida do brasileiro vai aumentando cada vez mais pelas melhorias da nossa saúde, das questões sanitárias, das questões sociais, né? Então a gente tem uma melhoria na vida e um aumento na expectativa de vida. Outra característica importante é que algumas gerações atrás, era muito comum que você casasse muito cedo. As pessoas tinham uma pressão social para que as pessoas casassem muito cedo, por volta dos 20 anos de idade, e logo tivessem filhos. Então era muito rápido esse processo de você casar logo no final da adolescência, início da vida adulta, e já ter filhos, constituir uma família, construir essa família e viver, né, essa vida, a partir daí uma vida familiar. Hoje você tem dois aspectos acontecendo. Primeiro, as pessoas casam mais tarde. Segundo dados do IBGE, as pessoas casam hoje entre 27 e 30 anos de idade. E depois que se casam, elas levam um certo tempo para ter o primeiro filho.
Então elas levam, em geral, de 5 a 8 anos para ter o primeiro filho. Por que isso é importante? Porque você criou uma população, uma parte da população brasileira muito importante para quem atua no mercado de consumo. Ela tem um nome complexo em inglês, que é Double Income No Kids or Singles, mas ela é fácil de entender. O que é o Double Income? São casais casados em que os dois trabalham. Ou seja, você tem um casal com duas fontes de renda. Quando você tem duas fontes de renda, não só é uma das pessoas, em geral o homem, que trabalhava, né, e só tinha uma fonte de renda, agora você tem duas fontes de renda, o que acontece imediatamente? Você tem mais dinheiro para o consumo. Você vai comprar mais automóveis, você vai ter um segundo automóvel, você vai viajar mais, você vai sair mais para passear, você vai ter mais consumo. Segunda característica é o no kids, ou seja, sem filhos, porque esses casais, ao se casarem, um pouco mais velhos, já consolidados profissionalmente, levam um certo tempo para ter filho. E aí você tem toda uma mudança de consumo também, porque quando o casal tem um filho, ele direciona o consumo para esse filho, para produtos ligados a esse filho, como brinquedos, roupas, né? E até os passeios são direcionados para o filho. Quando você tem casais que se casam e não têm filhos imediatamente, este padrão de consumo, de viagens, de deslocamentos, de automóveis, tudo isso ganha um impulso. Você tem mais esse tipo de consumo. Então, essas pessoas, né, Double Income No Kids, e também os solteiros, as pessoas que demoram mais tempo para casar, ou não se casam, ou se separam e ficam solteiras, mas são adultos e têm uma vida independente, essas pessoas são muito mais direcionadas para o consumo. E isso é importante entender, porque as exigências que essa população faz são completamente diferentes daquilo que nós assistimos há 20, 30 anos atrás. Outro aspecto importante da mudança comportamental e demográfica no Brasil é o crescimento da mulher no mercado de trabalho. Hoje, quase 46% da força de trabalho brasileira, segundo o IBGE, é formada por mulheres. Quando a mulher vai para o mercado de trabalho, todo aquele padrão de consumo do double income, né, casais com duas fontes de renda, passa a ser ainda mais importante, né, porque ela tem o carro próprio, ela faz as suas viagens, ela tem o seu próprio consumo, ela tem um papel preponderante na decisão de compra da família, e você precisa começar a adequar o varejo a isso. No varejo de lubrificantes isso é muito presente, muito forte. Ainda se pensa muito o varejo de lubrificantes, as oficinas, as lojas de peça, ainda se pensa muito para o homem, ambientes normalmente mais menos organizados, ou ambientes muitas vezes em que não se leva muito em consideração o conforto das pessoas, mas quando você tem o crescimento da mulher, né, presente na decisão de compra também da manutenção do veículo, você precisa adequar os locais em que você faz a relação com o consumidor final para essa nova realidade. Você precisa ter trocas de óleo direcionadas para a cliente feminina, você tem que ter todo um cuidado especial com um cliente que está entrando nesse tipo de consumo agora e se sente pouco confiante e que você precisa apoiá-lo. Bom, apesar de nós termos cada vez menos filhos, em média hoje, segundo o IBGE, 1,77 filhos por mulher, ou seja, os casais têm cada vez menos filhos, e isso você pode observar na sua família, né? Seus avós tinham muitos filhos, seus pais tiveram menos filhos, né? Você busca ter uma quantidade menor de filhos hoje, mas nós temos o consumo das crianças como uma das principais características do mercado consumidor hoje. A criança está no centro do consumo, ela decide a compra da família, ela influencia a compra da família, e é fundamental entender como a criança influencia aquele momento no qual a família está no varejo, né? Ter espaços para que as crianças possam ficar em segurança, para que elas possam não ficar ali o tempo todo pressionando os pais pela questão do tempo, em que elas possam se divertir, é fundamental quando você pensa em estruturar o varejo que vai atender a uma família que tem um filho. Esse consumidor, além dessas mudanças demográficas, ele tem uma mudança muito grande no seu comportamento. Ele tem acesso cada vez mais rápido a informações. Ele tem um celular na palma da mão e com esse celular ele tem informações o tempo todo sobre
a sua empresa, sobre o seu produto, sobre a sua marca, mas também sobre o produto concorrente, sobre a marca concorrente, né, sobre os demais produtos. Então é fundamental que você entenda cada vez mais esse cliente e se relacione com ele. Não adianta você simplesmente fazer propaganda para seduzi-lo a levar até aquele, vá até o seu varejo. Você precisa criar nele confiança. Ele vai querer saber a opinião dos outros concorrentes, ele vai querer saber a opinião dos outros clientes, ele vai querer saber qual é a sua avaliação, ou seja, o tempo todo este cliente vai buscar informação. E ele quer uma participação ativa nessa relação de consumo. Ele quer que a empresa o ouça o tempo todo e dê atenção àquilo que ele fala. Então, essa é a grande questão que se coloca hoje. Como atender a este novo consumidor? Todos aqueles aspectos tradicionais do nosso negócio passam por modificações. Como fazer promoção? O que atrai um consumidor que recebe oferta o tempo todo? Ele recebe spam, ele está nas redes sociais, ele vê propaganda. Quando ele pesquisa ali sobre troca de óleo ou óleo lubrificante, ele vai receber propaganda o tempo todo. Como é que eu vou atraí-lo para o meu negócio? Como que eu crio visibilidade para a minha empresa e para a minha marca? Não adianta só ter uma fachada bonita, eu tenho que ter visibilidade também nas redes sociais, eu preciso estar presente em outros momentos da vida dessa pessoa, eu preciso que ele conheça a minha marca, conheça a minha loja, pense em mim nos momentos de decisão de compra. Então, como que eu vou usar essa exposição para atrair um consumidor que muitas vezes compra por influência de outras pessoas, por influência das redes sociais, por indicação de outras pessoas? Eu preciso também ter uma atenção muito especial com a questão do estoque e da ruptura de estoque. Este cliente quer ser atendido no momento que ele deseja. Ele não está disposto a esperar. Ele está acostumado a receber as coisas em casa cada vez mais rapidamente. Então não posso deixar faltar produto. Eu tenho que ter um controle muito grande sobre o meu estoque e sobre como eu atendo às necessidades desse meu cliente, né? E é um cliente cada vez mais segmentado. Era muito comum, né, que quem buscasse mercado de lubrificantes basicamente era o pai de família que tinha o carro para a família, né, e ele ia ali na oficina que ele sempre gostou, que o pai dele também ia. Hoje não, você tem vários clientes diferentes. Você tem esse cliente tradicional, mas você tem a mulher que comprou o seu carro, você tem o jovem que comprou um carro e não tem ainda essa tradição, ele não sabe como que faz isso. Ele tem as pessoas, existem pessoas que sempre compraram carros novos e que estavam acostumados com aquela prática de ir até a concessionária, mas que agora, pelas questões relacionadas às crises econômicas pelas quais passamos nos últimos anos, está deixando de trocar o carro com tanta frequência e precisa buscar novos canais para fazer a manutenção do seu carro. Nós temos carros alugados, nós temos o Uber, temos o motorista dos aplicativos, todos são segmentos diferentes que precisam ser atendidos de formas diferentes pela sua empresa, pelo seu varejo, né? A questão do preço, o que significa ter o melhor preço? Ele pode comparar o preço dentro da sua loja. Ele está lá na sua loja, ele entra no celular dele e compara o preço com o dos concorrentes e vai falar isso para você, vai mostrar para você, ó, no seu concorrente X o preço está mais baixo, você vai me fazer esse preço ou não? Como que eu posso garantir ter sempre o melhor preço? Como eu posso olhar para os meus custos, entender os meus custos para eu ser sempre competitivo quando eu busco atender a este cliente? Como que eu vou fidelizar um cliente que está cada vez mais incentivado a experimentar novas marcas, novas formas de consumo, novos canais de distribuição? Então, esse cliente mudou. Ele mudou demograficamente, ele mudou socialmente, ele mudou comportamentalmente. Mas isso não é um problema. O importante para você é entender esse cliente. Quem é ele? Quem é o cliente da sua loja, do seu varejo, da sua distribuidora, da sua indústria? Como eu posso melhorar a minha relação com esse cliente? Nós vamos falar em um dos vídeos dessa série aqui sobre Big Data, por exemplo, sobre Omnichannel em um outro vídeo. Todos esses são conceitos fundamentais para que você possa entender cada vez melhor o seu cliente e oferecer para ele uma experiência de consumo diferenciada, pois é isso que vai fidelizar o seu cliente. Não deixe de seguir a série de vídeos
Como criar valor no varejo de lubrificantes, desenvolvido pelo Sindlub. Nós temos aqui 8 vídeos que vão abordar esse tema e ajudar você que atua no varejo, que atua na distribuição, que atua na indústria de lubrificantes a melhorar a experiência do seu consumidor e aumentar os resultados de sua empresa. Até a próxima!